Boa tarde, sou a professora Marlene, de língua portuguesa, né? Estamos aqui hoje para mais uma aula do 6º ano, mas que engloba todo o povo, para aprender a decifrar e saber ler uma notícia para interpretar melhor, ok? Vamos começar nossa aula? Hoje é textos jornalísticos. O gênero textual é notícia, porque textos jornalísticos são vários, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a notícia, ok? Textos jornalísticos são aqueles vinculados pelos jornais, revistas, rádio, televisão, com o objetivo de informar e entreter. Dentro de um jornal, existem várias seções que, por sua vez, são compostas por vários tipos de texto. O texto jornalístico é um texto narrativo e informativo. Então, são vários: notícia, editorial, crônica e mais alguns, reportagens. Mas hoje nós vamos entender notícia. Os objetivos de aprender sobre notícia é identificar a finalidade dos textos do gênero notícia, identificar as informações básicas contidas na notícia e compreender as informações produzidas. Porque às vezes a gente lê num jornal, numa revista, ou escuta pela televisão uma notícia e a gente não entende, não sabe interpretar. E para isso tem algumas técnicas, algumas características que vocês vão aprender nessa aula. Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação, porque a comunicação não é só a língua falada, a língua portuguesa ela é escrita, é visual, gestual, né? Então, olha, trata, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, a notícia possui teoria informativa que podem ser textos descritivos e narrativos, ao mesmo tempo apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Como já vimos em aula passada, tempo, espaço significa o quê? Que uma notícia, o texto é narrativo e descritivo. Então, olha, mas o fundamental da notícia é a informação, é meramente informativo. O que isso quer dizer? É um texto que apresenta apenas informações sobre determinado assunto. Não há apresentação de opinião do autor da notícia. Não é um texto opinativo, como uma reportagem. É um texto que você tem que escrever e, se for a imprensa falada, você vai passar o fato na hora que aconteceu. Isso é uma notícia, é uma comunicação rápida. Aconteceu um acidente, meu vizinho ganhou na telecena, já passa assim, linguagem informal, que é outro tipo de linguagem, passa um fio, né, para o amigo lá, olha, tal pessoa ganhou. Isso é uma notícia, é rápida. Não esquecendo que notícia não é fofoca, é fato real, é acontecimento. Então, as principais características de uma notícia são texto de cunho informativo, ou seja, ela veio para informar, tá? É informar. O objetivo da notícia é a informação do fato. Textos descritivos e narrativos. Descritivos, vai descrever o que aconteceu. Vamos ver mais para frente. Narrativo, ele vai narrar, certo? Essa narração, em aulas passadas, nós já vimos tipos de narração. Essa vai ser sempre em terceira pessoa, ok? Então, continuando, as principais características vinculado nos meios de comunicação. A linguagem tem que ser formal,
clara e objetiva, para a pessoa já entender na hora. Assim como ela é um recado, é rápido, então ela tem que ser clara e objetiva na hora, para a pessoa já tentar entender. É um texto... textos com título principal e o auxiliar, ok? Tem que ter 2 títulos. Textos em terceira pessoa e impessoal. O que significa? O jornalista, o repórter, a pessoa que está transmitindo aquela notícia, não pode vir para o seu lado, não pode escolher lado, não pode escolher um partido, eu vou ficar desse lado ou daquele. Não. Tá? É impessoal. Vai ser feito na terceira pessoa, ele não pode dar a opinião dele. É um discurso indireto, de fatos reais, atuais e cotidianos. Aqui nós temos a estrutura de uma notícia. É a pirâmide invertida. O que é a pirâmide invertida? Nós vamos ver para frente. É um triângulo de cabeça para baixo, ok? Então vamos lá. O que é a estrutura para a gente produzir uma notícia? Ela tem que chamar atenção. Por isso, o triângulo de cabeça para baixo, vocês já vão entender. Então, aqui são algumas estruturas. Manchete. O que significa manchete? É a principal chamada que atrai o público para ler a notícia. Estou passando numa banca de jornal, ou lá a televisão, estou assistindo alguma coisa, interrompe, fica lá e chama, agora atenção, interrompendo a programação para dar uma notícia. É uma manchete grande, falada. Aqui, no caso, no jornal, seria escrita. Então, a manchete, aquele slogan bem grande, tá? O título, menor, ele é a frase curta e objetiva, que deve resumir a ideia da mensagem e instigar o leitor a continuar a ler o texto. É possível utilizar elementos visuais para chamar mais atenção, como cores, letras diferentes, imagem, foto, uma gravura, para chamar a atenção do leitor. Estou passando uma banca de jornal e eu vejo lá o tamanho da manchete, eu me interesso, abaixo um pouquinho, vou ler o título, gostei. Aí o que vai chamar a atenção seria o lead. Lead, na verdade, vem do inglês que significa liderar. Então, lead é como se fosse e é uma introdução. Eu vou ler a introdução, eu vou ler o lead e vou ver se eu vou me interessar pelo corpo da notícia. Então, como que eu vou me interessar? Eu vou perguntar ali, vou ler o lead e vou ver quando aconteceu, o que aconteceu, como assim, quem, onde, por que aconteceu isso, né? Então, esse é o lead, primeiro parágrafo ali. Então, eu vou ler, né? E vou entender e vou ver se eu me interesso ou não. É igual um livro, a gente lê a introdução lá do livro e vê se vai continuar lendo ou não, se vai interessar. E o corpo é o conteúdo da notícia, propriamente dito, deve explicar os fatos de maneira descritiva e impessoal. É onde ele vai descrever, se for um acidente, infelizmente, vai estar lá. Ele vai descrever a avenida, o carro, a cor do carro, se tinha tantas pessoas, se não tinha. Esse é o corpo da notícia. Mas para a gente entender tudo isso, se interessar, nunca se esqueçam de essas 6 perguntinhas. Quando, o que, como, quem, onde e por quê. Olha só, a pirâmide, né, invertida. Eu comento muito, eu falo assim, na prática mesmo informal, um triângulo de ponta cabeça, certo? Então, olha, a manchete, por que tá lá grande assim? Porque ela tem que chamar a atenção. Então, depois o lead, o primeiro parágrafo, outras informações no segundo e terceiro parágrafo e, por final da notícia, nós temos que ter a data e quem está noticiando aquele fato. Olha, gravem bem, fato é real, é acontecimento. Não é fofoca, não inventou, não invente. Então, aqui tem o clímax da notícia, o desenvolvimento da história e a conclusão, que vocês já conhecem, já sabem. Agora aqui, infelizmente, nós temos que dar essa notícia que está em todos os meios de comunicação, inclusive nas vizinhas, nas colegas de trabalho, né? Então, não gostaria de dar essa notícia para vocês, mas é
está ali no jornal, para vocês entenderem. O que é? A manchete, olha, coronavírus, Covid-19. Nossa, o que aconteceu? Chama atenção? Chama. O que será que aconteceu? Morreu mais gente? Ou sarou, acabou? Arrumaram uma vacina? Então eu fico naquela expectativa. Então eu vou chegando na banca do jornal devagarinho e vou vendo. Aí eu vejo o título: Brasil se torna um dos epicentros da pandemia. Meu Deus, o que é isso, né? Mas eu vou me interessar. Aí o corpo da notícia. Desde terça-feira, o país registra mais de 400 mortes diárias. E, segundo especialistas, deve dividir atenções com os Estados Unidos nas próximas semanas. Nossa, o que é isso? Eu quero entender. Então, vamos entender aqui, vocês sabendo esse corpo aqui, vamos entender, decifrar o que essa manchete está querendo nos passar. O que esse repórter, o jornalista está querendo nos passar. Aqui, como eu disse para vocês, o lead são 6 perguntinhas que a gente vai fazer para ele, para interessar. Olha lá, quando aconteceu? Quando a gente for ler uma notícia, seja na sala de aula, numa avaliação, exercício avaliativo, ou ler mesmo por interesse próprio, nós vamos ver assim, quando aconteceu? Desde terça-feira, estamos fazendo uma interpretação da notícia. Quando aconteceu? Desde terça-feira. O quê? O que aconteceu? O Brasil se torna um epicentro da pandemia. O que é isso? O Brasil tem muitos contaminados com esse vírus, né? Quem? O nosso país. Onde? O Brasil. Por quê? Porque o coronavírus chegou no Brasil, dividindo atenções com os Estados Unidos. Meu Deus, o que é isso, né? Como que ele chegou ao Brasil? Será que foi um brasileiro foi lá visitar, passear, fazer compras nos Estados Unidos e de volta ele veio contaminado e trouxe esse vírus? Ou não? Ou será que norte-americano, veio para o Brasil passear, e lá no Rio de Janeiro, no Carnaval, e passou para alguém e contaminou o Brasil e foi embora? Então, aí isso vai estar tudo lá no corpo da notícia. Vai descrever quem veio, por que veio, onde começou a doença, quem pegou primeiro, quem morreu primeiro, quem sarou primeiro. Tem muita gente que consegue sair dessa, não é verdade? Então, isso tudo nós vamos ver no corpo do texto depois. Não esqueçam, vou fazer uma avaliação, um exercício avaliativo sobre, pode ser, pessoal, entender o que é uma notícia não significa que eu estou aqui para que vocês formem em jornalista, em repórter, não. Mas seria bom, né, que futuramente vocês falam: oi, professora, eu assisti aquele vídeo e fui estudar jornalismo. Olha, vou ver vocês na televisão, escrevendo no jornal, na revista, vai ser legal, vai ser bacana, né? Mas aqui é que vocês sejam um cidadão crítico para o futuro, que vocês saibam decifrar e interpretar a notícia lida, escrita e falada. E não se esquecendo, de novo, frisando que notícia não é fofoca. Fofoca não faz bem para ninguém, tá? Notícia, infelizmente, boa ou ruim, ela tem que ser passada, ok? Então, aqui, a diferença entre notícia e reportagem. Vocês vão falar: mas aquele que a senhora mostrou não é uma reportagem? Não, aquele foi uma notícia, certo? Notícia, ela é rápida, é o fato, é o acontecimento na hora real, como já foi dito. E a reportagem, ela precisa ampliar, ela precisa de mais, de entrevista, de pesquisas, né? Então, olha, notícia, sua forma segue a regra da pirâmide invertida. A manchete, o título, o subtítulo, o lead, ok? E o corpo de texto. A reportagem não, necessariamente. A sua forma não segue a pirâmide invertida, porque a gente não faz uma reportagem de um dia para o outro. Tem que pesquisar, entrevistar,
pedir autorização, né? Então, olha, notícia tem uma pauta breve. A reportagem tem uma pauta mais aprofundada, mais pesquisada, né? Notícia, seu lead trabalha em cima das 6 perguntinhas. Lembra lá? Por quê, onde, como, por quê. Então, reportagem não necessariamente tem um lead jornalístico definido, porque vai ouvir várias pessoas, vai pesquisar, vai elaborar, depois vai ser editado para depois passar para o público-alvo. Podemos concluir, então, que a notícia, de forma específica, possui uma linguagem clara, precisa e objetiva, uma vez que se trata de uma informação. E por isso, tudo que é relatado precisa estar claro, de modo a fazer com que a mensagem seja transmitida de forma adequada. Outra coisa é, eu assisti, eu li a notícia e vou passar para você. Só que no passar, tenta passar aquela notícia verbalmente na íntegra, não invente, não diminua, porque aí vai virar fofoca, vai desmerecer e não vai ser um gênero textual notícia. Eu espero que vocês entenderam, gravaram alguma coisa, aprenderam a gerar uma notícia, a produzir uma notícia, passar oralmente ou escrita, ou apresentar para alguém na íntegra, sabendo as características afinco da notícia. Então, finalizando a nossa aula de hoje, espero que tenham compreendido e até a próxima. E se cuide, use máscara, ok? Já já vocês vão estar em sala de aula, todos. O curso infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, Superior, todos vão estar lá e a gente vai rir dessa notícia que eu passei aqui, certo? Então agora, fiquem todos com Deus, beijo e sintam abraçados por mim. Tchau, até a próxima aula.